alunos da EJA, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, Daiana. Vamos lá agora, o nível 2, nós falamos hoje sobre o quê? A nossa aula de hoje vai ser sobre colocação pronominal. Como é isso, professora? Calma que a gente vai ver. Antes, vamos rever aqui o conteúdo de outras aulas que nós vimos antes, só para relembrar, pode ser? Olha só, nós falamos aí sobre os porquês, o uso dos porquês. Como é que eu utilizo os porquês, professora? Olha só, o porquê separadinho nós utilizamos em pergunta, no início de frases interrogativas. Vejam bem, por que foi embora? Aí, em perguntas assim, nós utilizamos o porquê separado. E agora, o porquê juntinho, sem acento, utilizamos em resposta. Olha a resposta, porque choveu. Viu só? Então, para responder, nós vamos utilizar o porquê juntinho, porque choveu. E o porquê separado, mas acentuado, com acento circunflexo. Olha só, utilizamos aí ao final de frases interrogativas. Veja como fica, ó. Atrasaram por quê? Aí eu utilizo o porquê acentuado e separado. E o porquê junto, também acentuado, ele tem a função de substantivo. Vejam bem, você sabe o porquê disso, ou também você sabe o motivo disso. Ele vem sempre precedido de um artigo, ou também um numeral, certo? Bom, e para a nossa aula de hoje, vamos ler comigo essa música aqui de Marisa Monte, de Adriana Calcanhoto, tá confundindo a professora, com o título Devolva-me. Você conhece essa música? Vamos ler juntos? Ela diz o seguinte: rasgue as minhas cartas e não me procure mais. Assim será melhor, meu bem. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva-me. Deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz junto do seu novo rapaz. O que nós vamos ver hoje sobre a colocação pronominal é sobre isso. Devolva-me, ou então, não me procure, certo? Vamos ver melhor sobre isso? Olha só, antes vamos ver aí, revisar aí os pronomes, ó. Pronome é a classe de palavras que substitui o substantivo. Ou seja, vai substituir o nome e tem a finalidade de indicar a pessoa do discurso ou situar no tempo e espaço sem utilizar o seu nome. Vamos ver como fica? Olha só, nós temos os pronomes pessoais, ó. Os pronomes pessoais referem-se às pessoas do discurso. Ou seja, aos agentes envolvidos no enunciado. Quem são os pronomes pessoais? Os pronomes pessoais podem ser do caso reto, quando funciona como sujeito do enunciado, ou do caso oblíquo, quando funcionam como complemento do enunciado, certo? Eu trouxe aqui a tabela dos pronomes. Primeiro vamos ver aí o caso reto. Nós temos primeira, segunda e terceira pessoa do singular, que são eu, tu, ele ou ela, do singular. E agora do plural? Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Nós temos nós, primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural, eles
ou elas, terceira pessoa do plural. Esses são os pronomes pessoais do caso reto. E do caso oblíquo, vejam bem quais são. Olha, da primeira pessoa do singular, que no caso reto é o eu tenho o me, o mim e comigo. Viram só? Do caso oblíquo, primeira pessoa do singular, tem o me, mim e comigo. E da segunda pessoa do singular, que é o tu, eu tenho te, ti, contigo. E da terceira do singular, que é ele ou ela, temos lhe, nós temos o artigo o e o a, se, ele, ela, si e consigo. E para o plural, da primeira pessoa do plural, que é o nós temos nos, nós e conosco. E da segunda pessoa do plural, que é o vós, vos, vós e convosco. E terceira pessoa do plural, lhe, os, a, se, eles, elas, si e consigo, que fica igual o se consigo da terceira do singular, certo? Então, vamos prosseguir aí como é que utilizamos essa colocação pronominal, certo? Olha só, a colocação pronominal faz referência à posição dos pronomes pessoais, oblíquos, átonos, em relação ao verbo. Ou seja, aqueles últimos pronomes que vimos, os oblíquos, nós vamos aí posicioná-los referente ao verbo, certo? Vamos ver como é que fica? Olha só. Lembra da frase lá da música? Não me procure mais. Professor, e se eu quiser dizer não procure-me mais? Dessa forma eu não posso utilizar, mas tem um motivo, sabe por quê? Porque aqui, ó, uma palavra negativa, a palavra negativa sempre vai atrair o me para mais próximo, vai atrair aí o pronome oblíquo para mais próximo dele. Então fica, não me procure mais, certo? Olha outro exemplo. Mas, se tiver, devolva-me. Aí é outro caso, eu não tenho um termo negativo anterior ao verbo, certo? Então, eu utilizo com o hífenzinho e o me após o verbo, certo? E o pronome pode estar em 3 posições distintas em relação ao verbo. Vamos ver como podemos posicionar esses pronomes? Vamos ver. Olha só, eles podem funcionar como próclise, ou ênclise, ou mesóclise. Vixe, professora, como é que é isso? Vamos ver cada um detalhadamente. Vejam bem, ó. A próclise, vejam bem, o pronome surge anterior ao verbo, antes do verbo. Vamos ver aqui, ó. Nada me faz voltar atrás. Mais uma vez, eu tenho aqui, ó, uma palavra negativa e o me antes do verbo. Nada me faz voltar atrás. Perceberam? Então, ele vem antes do verbo. Esse nós chamamos de próclise. Ó, naquela cidade se fala alemão. Olha bem, naquela cidade se fala, em terceira pessoa, se fala alemão. Mais uma vez, antes do verbo, que chamamos de próclise. Isso me deixou muito feliz. Mais uma vez, isso me deixou muito feliz. Ou seja, eu tenho aí novamente a próclise. E a ênclise, como é que utilizem? Que posição eu vou colocar em relação ao verbo? Olha só, é quando o pronome surge posterior ao verbo, ou seja, após o verbo. Olha só, alistou-se no exército
para realizar um sonho. Olha só, alistou-se. Eu estou em terceira pessoa, então eu utilizo o pronome oblíquo após o verbo. E ainda utilizo aqui, ó, o hífen. Vamos para mais um. Falaram-me que estou muito bem. Mais uma vez, falaram, mas falaram para quem? Para mim, certo? Então, eu vou utilizar o pronome oblíquo em primeira pessoa. Falaram-me que estou muito bem. E agora, a mesóclise, que é quando o pronome surge no meio do verbo. Ou seja, não é muito comum a gente perceber aí a mesóclise. Mas olha os exemplos. Abraçar-lhe e agora, mas estou molhado. Vejam bem, ele vai surgir no meio do verbo. Abraçar-lhe ia agora. Então, nós temos aqui ele em terceira pessoa, mas estou molhado. Eu ia te abraçar agora, poderia ser? Numa linguagem mais informal, ó. Desenhar-te-ei nos meus sonhos. Eu te desenharei nos meus sonhos. Vejam que não é muito comum. Então, em segunda pessoa, desenhar-te-ei nos meus sonhos. Então, vimos que o mesóclise vai aparecer aí no meio do verbo. Nós vamos posicionar no meio do verbo, não é mesmo? Vamos praticar, então. A gente vai analisar aqui, ó, classifique em próclise, ênclise e mesóclise. Lembrando aqui que próclise é o que vem antes e ênclise após. E o mesóclise no meio do verbo. Então, vamos analisar aí a colocação dos pronomes. Olha o primeiro. Letra A. Tinham-lhe chamado antes do almoço. Tinham-lhe veio depois. Então, nós chamamos de ênclise. Isso mesmo. Letra B. Todos lhe aconselham a ficar. Cadê o nosso verbo? Aconselham. E o pronome foi colocado antes. Então, nós temos próclise. Muito bem. Letra C. Vender-lhes-ei todos os quadros que pintei. Ó, vender-lhes-ei. Se está no meio, o pronome foi colocado ao meio, nós chamamos de mesóclise. Tá dando para enxergar? Tá, não tá? E a letra D? O autor cujo livro nos deu. E agora, onde está colocado aí o nosso pronome, a nossa colocação pronominal? Veja o verbo. O nosso pronome está antes. Então, chamamos de próclise. Muito bem. Certo? E letra E, quem nos convidou? Mais uma vez, convidou, nosso verbo está aqui. E a colocação pronominal ficou anterior ao verbo. Então, temos mais uma vez, próclise. Muito bem. Então, para quem tem dúvidas, né, vamos revisar aí o que foi a aula de hoje. Nós temos aí que o pronome pode estar em 3 posições distintas em relação ao verbo. Sim, a colocação pronominal vai tratar aí dos pronomes em relação ao verbo. Nós temos próclise, que vem antes do verbo. Vejam bem, me faz. O me vem antes do verbo fazer. Então, temos próclise. E a ênclise? A ênclise vem após o verbo, vem depois do verbo. Olha só, falaram-me
que estou muito bem. Então, a colocação pronominal após o verbo chamamos de ênclise. E mesóclise, que é quando o nosso pronome vem aí no meio do verbo. Desenhar-te-ei nos meus sonhos. Vejam bem a nossa colocação pronominal em segunda pessoa. Desenhar-te-ei nos meus sonhos. Então, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Espero vocês na próxima. Até lá!